Queridos irmãos, igreja amada, a paz do Senhor Jesus, constitui um momento de grande alegria estar com os irmãos mais uma vez, nessa grande festividade, celebrando o aniversário dos conjuntos e também do trabalho aqui. Deus seja engrandecido. Quero parabenizar os conjuntos aniversariantes, quero também louvar a Deus por essa belíssima festividade. Bom, não apenas parabenizar os aniversariantes, mas também expressar a minha gratidão a Deus e pela oportunidade de participar desse trabalho festivo. Quero agradecer ao amado pastor Antônio Carlos, homem de Deus, pastor que sempre tem nos recebido para cooperarmos aqui no trabalho. E quero expressar minha gratidão, obrigado. Também a liderança, as lideranças do trabalho, que Deus abençoe grandemente. Na pessoa do pastor Antônio Carlos, eu quero abraçar todos os obreiros que estão aqui no altar, que Deus abençoe grandemente, tá bom? São amigos queridos de longa data, os quais eu tive o privilégio de trabalhar ao lado por um período de tempo. Hoje estamos ali, mas sempre no bom convívio dos irmãos. Sempre que nos encontramos, estamos alegres em rever e poder congratular com os servos de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada, para que juntos possamos ver o capítulo 5 da primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 4. Glória a Deus. É o texto que a igreja escolheu para a fundamentação textual do tema do trabalho nesta noite. Então, desde que recebi esse tema, eu tenho pesquisado, orado, pedindo a Deus direção para me dar compreensão, para entender aquilo que Deus tem para a sua igreja. E confesso aos irmãos que eu estou maravilhado. Algumas pesquisas, é impactante o conteúdo dessas cartas, que são cartas que a gente chama de cartas joaninas, né? Mas vamos para o versículo que será a base da nossa mensagem. Diz o texto sagrado: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos irmãos, como eu já disse, eu venho meditando nesses textos e tenho visto coisas maravilhosas. E é importante dizer para os irmãos o cenário e o objetivo que João escreve essas cartas. É importante dizer aos irmãos que João ele tinha pelo menos 2 ou 3 preocupações que levam a ele a escrever a igreja. A primeira preocupação de João é o fato que naquela igreja a quem ele escreve, havia se introduzido um pensamento que era possível adorar a Deus e viver na prática do pecado. Então, a igreja estava, de certa forma, absorvendo essa cultura de uma adoração mista, uma vida em pecado, mas se identificava como servo de Deus. O segundo ponto que eu achei interessante e quero partilhar com os irmãos é que João ele escreve também para combater também
uma doutrinação que estava entrando na igreja, que esvaziava a pessoa de Jesus. Havia uma confusão, porque se introduziu no meio da igreja aqueles que diziam que Jesus, ele não possuía um corpo, uma matéria, que ele era uma espécie de fantasma, uma coisa que não era real. É por isso que, tanto sobre o primeiro ponto, João ele faz uma abordagem contundente. Primeiro, sobre o primeiro ponto, ele diz: aquele que é de Deus não pratica o pecado. O que é de Deus não pratica o pecado. O que pratica o pecado é do diabo. É uma abordagem muito clara, muito evidente, muito contundente. Frontalmente ele está abordando o assunto. E para esses que diziam que Jesus não possuía um corpo material, que ele era uma espécie de fantasma, ele vai dizer que todo espírito que não reconhece que Cristo veio em carne é o anticristo, é do diabo. Então, João ele vai trabalhando essas temáticas dentro da igreja. E tem uma terceira coisa que eu observei também nessas cartas: ele procura trabalhar também a unidade da igreja, o amor da igreja, e ele apresenta a tese da comunhão como um elemento para combater essas doutrinas e essas práticas erradas no seio da igreja. Então redobre a sua atenção, por favor, e perceba que essas cartas, elas trabalham exatamente esses três prismas, essas três bases aqui. Primeira, dizer para a igreja que a adoração somente a Deus, que não se pode ter uma adoração mista. Em segundo lugar, é para dizer para a igreja que Jesus é o Deus vivo encarnado, que veio em carne e que se entregou para nós. E em terceiro lugar, vai ensinar a igreja que somente a igreja vivendo na unidade do amor, ela terá poder do Espírito para romper os dias maus. Bendito é o nome do Senhor. E agora o tema está em João capítulo 5, verso 4, e você encontra ele dizendo da seguinte maneira: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Feito essa rápida introdução, você já pode compreender que quando ele diz assim, todo que é nascido de Deus vence o mundo, você tem em mente que ele está trazendo todo esse conteúdo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne, aquele que não pratica uma adoração mista, e aquele que vive em unidade, rompe contra as amarras do pecado, contra a cultura do mundo. Irmãos, redobre a sua atenção e perceba que quando ele diz aquele que é nascido de Deus, João está falando do novo nascimento. Levante a sua mão comigo, por favor, me ajude a pregar. Diga comigo: João está falando do novo nascimento. E o que é que o novo nascimento traz para nós? O novo nascimento, ele traz exatamente todo o conteúdo acerca da obra salvífica que foi operada na cruz do Calvário. Quando eu digo de novo nascimento, a fundamentação bíblica que eu posso trazer para os irmãos é João capítulo 3, versículo 5, o diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele diz
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, ele está falando da nova criatura. E para falar de nova criatura, eu vou trazer os textos que os irmãos conhecem. Está lá em Efésios 4, versículo 22, que ele fala de despojar do trato passado e se revestir do novo homem que é gerado em Deus na verdadeira justiça. Posso trazer segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o texto mais conhecido, que eu posso até pedir para a igreja dizer de cor aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que vai levantar a mão. Vamos fazer? Levante a sua mão assim e diga: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Foi o ensaio, foi o treinamento. Agora nós vamos fazer de verdade. Vamos lá, 1, 2, 3. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu aplicar na sua vida. Levante a sua mão, bote no coração assim, com alegria, com amor, e sinta agora a graça de Deus, porque o Espírito Santo preparou esse ambiente para falar com você, e ele veio dizer que você não é mais o velho homem, você é uma nova criatura. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então ele está falando desse novo nascimento. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que nasceu de novo, a nova criatura, vence o mundo. Aí a gente para no texto e começa a meditar um pouquinho. Por quê? Porque aparece a palavra mundo. Aqui, cosmos, né? Alguém pode olhar para o cosmos, que se refere ao mundo, à natureza, às coisas construídas, o mundo em si, o mundo literal, o mundo material. Alguém pode olhar, vence o mundo. Por que eu preciso vencer o mundo? Mas na realidade, João aqui, ele não está falando do mundo cosmos, mas ele está falando do sistema prevalecente e dominante no mundo, entre os homens, da tendência pecaminosa. Ele está falando da tendência pecaminosa. Então ele diz assim: olha, aquele que é nova criatura, ele vence o sistema do mal, ele vence o pecado, ele vence todas as tentativas do mal de afastá-lo da presença de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então o mundo aqui, irmãos, é o sistema malévolo, é o sistema dominado pelo pecado. Então aquele que é nascido de Deus vence esse sistema maligno. Bendito é o nome do Senhor. Então ele prossegue no versículo 4 ainda dizendo: vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe muito importante, porque nós temos, quando estudamos sobre a fé, você pode ver que tem a fé natural, tem a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que eu tenho. Se eu tenho, vamos dizer que eu tenho aquela porta, ela possui uma fechadura, eu posso, acionando a fechadura, abri-la, porque é um sistema organizado para abrir. Então a fé natural, porque eu sei de toda essa estrutura, então eu vou lá e abro. Então é uma fé natural, é a fé que você usa para caminhar, é a fé que você usa para trabalhar, é a fé que você usa para dirigir um carro, tem lá um volante, tem um sistema de direção, então você sabe que pode se conduzir pela cidade, então você sabe de toda essa estrutura. Então isso tudo é fé natural, mas existe a fé sobrenatural. Que fé é essa? É aquela ação sobrenatural de Deus na vida do crente. Olha aqui um exemplo de fé sobrenatural. Os discípulos estão entrando no templo e tinha um coxo que estava esmolando, pedindo esmola na porta do templo. E o coxo levanta a mão e pede, dá uma esmola, e ele diz: olha para nós, não tem ouro nem prata, mas o
que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo se levanta e recebe o milagre. O que é isso? É fé sobrenatural. É o Espírito Santo que lhe enche de ousadia para operar no sobrenatural de Deus. Mas perceba que esse conteúdo rápido sobre fé, só para você entender o que é, que tipo de fé que ele está falando. Ele não está falando da fé natural, ele não está falando da fé sobrenatural, de acordo com o que eu expus agora. Mas a fé aqui, ela está mais relacionada à fidelidade e perseverança. Diga comigo, fidelidade e perseverança. Eu vou pedir de novo, que eu não escutei vocês. Fidelidade e perseverança. Queridos, e o que é isso? É se manter fiel diante do mal, diante do mundo. E o que é ser perseverante? É não olhar para trás, é não desistir. Eu tenho uma palavra do Espírito para a igreja esta noite. Pelo Espírito Santo eu venho dizer para você, meu amado irmão, não olhe para trás, não olhe para trás. Persevere na sua chamada, na sua fé, na sua vocação, naquilo que Deus lhe chamou, porque você haverá de conquistar a vitória da parte de Deus. Aleluia. É claro que a fé natural e a fé sobrenatural se envolve nesse processo de fidelidade, não é isso? Está tudo envolvido, mas aqui o termo fé, ele está mais relacionado com a perseverança do crente. Redobre a sua atenção, por favor. Eu vou fazer essa pontuação aqui, muito importante para a igreja. Nós temos tendência à desistência, e muitos até justificam a desistência. Gonzaga. E então, irmãos, quando nós falamos de persistência, eu meditando esses dias, nesses escritos, me preparando para vir participar do trabalho com os irmãos, é muito importante perseverar, não desistir, não retroceder. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Às vezes você está fazendo alguma coisa e até não está como ideal, mas o fato de não estar como você queria ou como você idealizou não pode respaldar a desistência, né? Não está. É como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3 e versículo de número 12 adiante. Ele diz: quanto a mim, irmãos, eu não considero que eu já alcancei a perfeição para a qual eu fui chamado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para de mim. Eu prossigo para as que estão diante de mim. E essa deve ser a mentalidade da juventude. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Por quê? Porque ele não retrocede, ele não desiste. Pode estar apertado, pode estar difícil, tudo dizendo que não vai dar certo, mas ele sabe que o eterno é que está no controle de todas as coisas e que haverá vitória. Haverá vitória. Aleluia, aleluia. Eu gosto de pregar sobre persistência, sobre perseverança. Irmão, é uma pérola. Desenvolva essa habilidade. Não desista da sua chamada, não desista do seu ministério, não desista daquilo que Deus lhe deu para fazer. Não desista, persevere, aleluia. Persevere, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem é nova criatura, quem é nascido de Deus, rompe, supera os desafios da atualidade. Aleluia. Os desafios da atualidade. Quais são, pregador? Vamos lá. Vamos elencar pelo menos dois aqui rapidamente. Eu já estou olhando para o relógio para controlar o tempo. Mas vamos lá. Qual é o maior desafio da atualidade que tem feito muitos cristãos
sair da presença de Deus, irmãos. O alto nível de heresias, assim como essas igrejas, essa igreja que João escreve, estava sofrendo com o nível da heresia, que depois ela vai ser até denominada de docetismo, que é uma doutrina que dizia que Jesus não tinha o corpo, como eu já introduzi aqui no início da palavra. Era um cenário de heresias sobre a pessoa de Jesus. E hoje não é diferente. Nós temos por aí afora, quantos estão me ouvindo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos por aí afora muitas doutrinas que esvaziam Jesus da sua divindade. É um Jesus diferente do da Bíblia, irmão Amorim. E muitas vezes, pastor Antônio Carlos, apresenta, fala no nome de Jesus, prega, irmão Wilson, mas a gente até pensa que é o nosso Jesus, mas é um Jesus diferente. É um Jesus que não tem poder. Então, o cenário da atualidade é o mesmo cenário desta igreja, de estar convivendo com muitos falsos ensinos, muitas heresias, muitos ensinamentos errados, mas eu dou glória a Deus, porque o Senhor tem levantado homens preocupados com a sua obra e com zelo pela palavra para instruir a igreja. E esse ambiente aqui é um momento de exaltar a Deus, porque nós não estamos pregando um Jesus vazio, nós estamos pregando o Jesus Cristo que morreu no Calvário, que ressuscitou e está vivo à destra de Deus e tem poder para salvar o mais vil pecador. Louvado seja Deus. A igreja glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Um Jesus vazio, ele pode ser apresentado apenas como um profeta. Um Jesus vazio da divindade, ele pode ser apresentado apenas como um mensageiro, ou mesmo como Nicodemos reconheceu naquele momento de João 3,5, apenas como um mestre do judaísmo, pois havia ali naquela cultura o interesse de um mestre conhecer o ensino do outro. Quando surgia um novo ensinador, os rabinos procuravam ocasião para ouvir a novidade, para ouvir o novo ensino. Aí tem muita gente que diz, não, mas Nicodemo era crente, ele reconheceu Jesus como mestre, mas veja, ele reconhece Jesus como um mestre do judaísmo, porque ele fala segundo a sua perspectiva. Ele era mestre em Israel, então ele olha para Jesus e reconhece ele como mestre, mas não o reconhece como Messias, como Salvador, como aquele que tem poder para salvar. Então você vê muita gente às vezes dizendo até o mestre Jesus, mas veja lá, pergunte se ele crê que ele é poderoso para salvar. Eu um dia fiz esse experimento, perguntei para alguém, estava conversando de outra fé, de outra linha, e ele disse, não, Jesus, na nossa doutrinação, ele é apenas um líder. Ele foi apenas um líder, um revolucionário. Eu digo, é um Jesus vazio, é um Jesus que não salva, apenas um Jesus que veio como um personagem histórico, mas João tem a preocupação de orientar a igreja, dizendo que Jesus, ele veio em carne, louvado é o nome do Senhor, e que no céu, aleluia, louvado é o nome de Deus, Deus Pai testifica, a palavra testifica, o Espírito Santo testifica, e aqui na terra, aleluia, Deus
Deus testifica, o sangue testifica e o Espírito Santo testifica que Ele é Deus, poderoso para salvar o homem. Se você pode adorar o nome do Senhor, tenha liberdade. Aleluia! Aleluia! Então João escreve, o autor escreve a uma igreja que está em um cenário semelhante. A igreja da pós-modernidade, o nosso tempo, os nossos dias, se assemelha de alguma maneira ao contexto dessa igreja. Eu sei que você já encontrou alguém dizendo aí, a expressão, tem nada a ver. Tem nada a ver. Não se incomode comigo, me ajude a pregar, participe comigo aí. Isso aqui é só pedagógico, não há nada, isso não é nenhuma declaração que vai mudar a sua vida, não. É só para você participar comigo. Diga aí, tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí esse nada a ver eles usam para justificar que você pode ser uma pessoa que de manhã vai para um determinado ambiente e de noite vai para outro determinado ambiente. De manhã você pode se entregar à prática e à satisfação pelos desejos carnais. Você pode ir se satisfazer com deleites mundanos, mas à noite você pode ir para o culto para adorar a Deus. Irmão, Deus não aceita essa adoração mista. Deus não aceita essa adoração misturada, não. Ele requer de nós adoração exclusiva. E era o contexto da igreja. Estava nascendo lá a ideia que poderia praticar o pecado e ser filho de Deus. E João é contundente, ele diz assim: olha, o que é nascido de Deus não pratica o pecado. Redobre a sua atenção, por favor. Esse cenário aqui, ele é delicado e nós, pregadores, falamos com amor pela igreja e com muito zelo por nós mesmos. Cuidado para não errarmos, porque não é difícil você encontrar pessoas que têm uma vida dupla dentro da igreja. Canta, ora, participa dos cultos, mas lá fora ele tem uma vida diferente. E a abordagem é essa mesmo. Quem pratica o pecado não é de Deus. E alguém pode dizer: não, mas é muito radical essa colocação. É um radicalismo. E eu parei, pastor Antônio Carlos, até porque nesses escritos aqui, ele faz uma pontuação sobre pecado, sobre a matéria do pecado, né? Ele diz assim: olha, tem pecados que não são para a morte, e tem pecados que são para a morte. Sobre esses, eu aconselho que vocês nem sequer orem. E ele vai além. Ele diz que aquele que pratica o pecado não é nem para saudar, né? Mas vamos ficar aqui na questão do pecado, porque foi isso que me chamou a atenção, me provocou, e eu fiquei orando. Eu conversei até com alguns pastores, estive conversando com alguns pastores, provocando eles. E o que o senhor entende sobre isso aqui? Porque é assim, o conhecimento você tem que provocar, né? A pergunta provoca o conhecimento. E aí eu ouvi pessoas sábias, amadurecidas no trabalho, e de fato é exatamente isso. O que João está dizendo? Ele está dizendo que tem pecados que não são para a morte. Quais são esses pecados? São pecados que Deus olha e perdoa. Vamos lá, de repente alguém que no corre-corre da vida comete uma fragilidade,
comete uma coisa, mas se arrepende, confessa e deixa o pecado. Então não são pecados para a morte, porque Deus vai perdoar. Mas quando ele fala de pecado para a morte, ele está falando dentro do contexto da igreja, tanto que recebe essa carta, como da igreja de hoje. Por quê? Porque quando ele fala do pecado para a morte, ele fala da apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele fala de apostasia. Eu repeti apostasia, porque apostasia é exatamente a prática de alguém conhecer a palavra, pregar a palavra e de repente abandonar a palavra e começar a pregar contra a palavra. Apostatou, como diz o pastor Antônio Carlos. Apostatou. Então, João aqui nesse texto, nessa carta, ele classifica como o pecado que é para a morte. Meu Deus, que tema grave, que tema pesado. E por que o Senhor está pontuando isso, irmão Moisés? Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus é nova criatura. Mesmo sendo nova criatura, ainda está no mundo e precisa enfrentar desafios. Desafios que se vence pela fé. Fé é fidelidade, é perseverança na palavra. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Oh glória. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. O Espírito Santo está neste lugar conosco e Ele vai segurar na nossa mão. Aleluia. Ele vai segurar na nossa mão a igreja do Senhor, a igreja comprada, remedida, a igreja redimida. Ela não vai sucumbir, ela não vai fraquejar diante dos aclames do mundo, diante das dificuldades do mundo. Não, ela não vai ser tomada, submersa, mas ela vai romper pela fé, ela vai superar pela fé. A igreja que acredita nessa palavra que eu estou pregando por bondade, levante a sua mão comigo esta noite, adore ao nome do Senhor, porque se você acredita, você pode celebrar. Essa é a nossa vitória. Aleluia. Essa é a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Queridos, sobre o ser nova criatura, à luz da Bíblia, só é possível experimentar o novo nascimento reconhecendo Jesus como Salvador, reconhecendo o senhorio de Cristo. Aleluia. 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 Quando eu falo do nascer de novo, irmãos, eu estou falando de um contexto muito profundo, que eu sei que eu não tenho capacidade para expor de maneira a alcançar todo o assunto, mas dentro daquilo que Deus me permite, eu faço um esforço. Aleluia. E eu quero que você olhe para esse tema e veja que o novo nascimento é a obra da salvação operada em Cristo Jesus. E quando eu digo isso, eu estou lançando luz sobre algo que se toma posse pela fé. Aleluia. Algo que se toma posse pela fé. A graça para romper, para superar os desafios da atualidade é pela fé. Aleluia. Fé em quê, pregador? Fé em Cristo Jesus. Fé
em Cristo Jesus, olhando para Jesus, crendo em Jesus, aprendendo de Jesus, imitando Jesus, andando como Jesus, servindo, adorando. Ah, meu irmão, o inferno não poderá te deter, o inferno não poderá te deter, aleluia, porque a tua vitória é certa, aleluia. Pregador, o senhor está pregando só vitória. É, irmão, o crente foi chamado para viver de vitória. Só que tem essas condicionais. Está atento para não ser levado pelas falsas doutrinas. Está atento para não se perder na adoração mista. E está atento para viver em amor fraternal entre os irmãos. Que, como eu disse, era a terceira preocupação de João: apresentar o ensino que promovesse a unidade da igreja, levando a igreja a viver em amor. Aleluia, aleluia. Eu li o testemunho de um pintor do período renascentista, Quentin. Diz que inicialmente ele era um ferreiro, e um dia ele produzia as suas artes no ferro, e veio uma moça muito bonita, e ele se apaixonou, amou aquela moça, mas ela era filha de artista, e ele foi pedir para o pai da moça. Quantos estão me ouvindo ainda? Diga amém. Amém. Ele foi pedir para o pai da moça que permitisse ele namorar com aquela jovem. E o pai respondeu para ele dizendo: eu só quero para minha filha um artista, porque os pintores naquele período eram muito mais valorizados do que os artesãos. E diz que ele saiu triste, e por amar muito aquela moça, ele decidiu mudar de profissão. E então ele se torna uma figura destacada no período, na área das artes, um pintor muito renomado, e você pode ainda conhecer as suas obras, aí é só pesquisar. E de repente alguém conclui acerca da história dele, que ele mudou o sentido da vida por amor. Glória a Deus, aleluia. Pregador, mas o que tem a ver isso com a pregação? Eu estou falando, irmão, que João, ele está instruindo a igreja a viver em amor. Por que ele está ensinando o amor? Porque ele acredita que o amor tem o poder de mudar sentidos de vida, mudar pessoas. Aleluia. E trazendo a analogia do exemplo que eu trouxe, talvez como um ferreiro, ele estaria vacinado a viver no anonimato, mas como um artista pintor, ele está nos anais da história do renascentismo. Queridos irmãos, assim foi o amor de Deus para conosco. Nós estávamos destinados a anonimato, mas Deus expressou o seu amor na cruz do Calvário. Louvado é o nome do Senhor. E você que estava destinado ao inferno foi resgatado e está aqui nessa noite por causa do amor. Oh, glória! Assim será a vida da igreja a partir do momento que ela compreender a linguagem do amor fraternal, do amor de Deus, aleluia, e ela praticar esse amor. Esta igreja jamais ela passará despercebida, jamais ela ficará no anonimato da história. Aleluia. Aleluia, porque quando a igreja pratica o amor,
quando a igreja vive o amor de Deus, aleluia, no seu convívio, ela vence. Ela vence, aleluia, aleluia. Vidas são moldadas, aleluia, aleluia. João tem a preocupação de ensinar a igreja a viver em amor. É tão sério, ele leva isso tão a sério, que ele diz que aquele que aborrece o seu irmão, que não pratica o amor para com o próximo, ainda está em trevas. Ele é contundente. Ele não procura caminhos para dizer não, ele vai direto ao ponto. Ele diz que aquele que não ama o seu irmão ainda está em trevas, aleluia. Mas aquele que ama, ele agrada a Deus, ele glorifica o nome de Deus, ele exalta o nome de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo me autoriza a tocar em um assunto muito melindroso. O Espírito Santo me autoriza a dizer que é hora de liberar perdão e praticar o amor. Você que ainda está ferido, com o coração cheio de mágoa, o Espírito Santo te conhece e está falando contigo. Abre o teu coração, é hora de virar a página para viver a plenitude do amor, a plenitude do amor. Levante a sua mão para o céu comigo, em voz alta declare: Jesus, eu quero viver a plenitude do amor, a plenitude do amor. Pregador, por que é importante essa terceira premissa aí que João aborda com a igreja? Porque, irmãos, quando o cenário que eu acabei de descrever se dá, quando vem as heresias, quando vem adoração mista, a igreja entra numa dimensão perigosa. Quando começa a conviver com isso, entra numa dimensão aonde é difícil de praticar o amor. Eu estou vendo a câmera aqui, parece que está no YouTube, né? Veja só, a igreja começa a ser afetada de alguma maneira. Por quê? Porque é exatamente a estratégia do inimigo, é desestabilizar os corações, as mentes. Nós, igreja, estamos no preâmbulo de um momento muito esperado e muito oportuno para que aconteça o esfriamento do amor. Alguém olha, não gosto de fulano que ele é de fulano. Não, esse daqui é dali. Esse daqui, não. Aí de repente começa a conversar. Não, eu não falo mais com aquele dali que não. E João, ele vai trabalhar esta igreja que passa por esse momento de divergência. Quantos ainda estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Aleluia. O Espírito Santo potencializa isso na minha mente aqui. Eu sei que essa instrução, essa palavra, ela é importante para a igreja, para a unidade da igreja, aleluia, para a estrutura da igreja, aleluia. Oh, irmão, nada pode abalar a prática do amor. Nada pode abalar. Você não pode se intrigar com ninguém por causa de alguém, de fulano. Não! Viva, se permita, se encha do amor de Deus. O amor de Deus não olha a condição, ele olha o ser. Oh, xarabacalabas. Oh, xarabacam. Eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você, igreja querida,
Imagine se Jesus olhasse para o irmão Moisés e o julgasse pelas suas escolhas e pelas suas ações. Imagine se Jesus olhasse para mim e me julgasse pelo meu comportamento. Meus irmãos, eu sou muito sincero para dizer que eu estaria perdido, mas eu louvo a Deus, porque Ele não me julgou pelas minhas ações, Ele me julgou pelo ato que foi operado lá no Calvário. Aleluia! E o ato do Calvário apaga o meu passado e me oferece uma nova vida. Oh, xarabá, chorebarabá, yarabá. Oh, rabacalabassúria, candarabarabarabá. Aleluia! Esta é a nossa vitória, a nossa fé. Aleluia, aleluia. O amor de Deus, aleluia, praticado dentro da igreja, fora da igreja. Eu estive pregando numa cidade por nome Tufilândia. E preguei à noite. Na verdade, eu participei do culto à noite, no sábado. E quando foi de manhã, eu levantei cedo. Fiquei no quarto, orando. Lá pelas 4 horas da manhã, levantei. Fiquei esperando dar 7 horas. Quando 8 horas, eu estava no templo, ajoelhado, orando. O pastor chegou e ajoelhou do meu lado. E quando ele ajoelhou do meu lado, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Chega, eu me espantei, eu pensei que ele tinha falado comigo. E o Espírito de Deus dizia assim: fala para o meu servo que eu o amo. Aí eu disse, a síndrome de Ananias, Senhor, Ananias que diz, Senhor, Saulo. E eu disse, Senhor, é o pastor da igreja. Aí repetiu, fala para o meu servo que eu o amo. Eu disse, amém. E eu fiquei caçando o jeito, irmão. Pastor presidente da igreja, para a gente chegar e aborda. É tão fácil dizer lá fora, entregar um folheto, Jesus te ama. Jesus te ama. Não é fácil, pastor, lá fora. Mas dentro da igreja tem hora que não é fácil. Jesus te ama, né? Jesus te ama. Agora está fácil, mas no convívio normal tem hora que fica difícil. Pense comigo aí, o irmão da igreja que está no culto, que está todo dia, eu vou evangelizar ele, dizer que Jesus. E eu fiquei impactado. Preguei 1 hora de mensagem e lutava. E de vez em quando o Espírito Santo fala. Aí eu não aguentei não, eu larguei o microfone, também não disse para a igreja o que era. Aí pedi para abraçar o pastor e disse para ele, pastor, Jesus mandou te dizer, o Espírito Santo mandou te dizer que Ele te ama. Jesus te ama. Eu fiquei tranquilo. Mas eu fiquei meditando sobre isso. O amor de Deus dentro da igreja. O amor de Deus pelos seus servos. O amor de Deus pelo seu povo. Eu vou provocar você e não me leve a mal. Eu quero que você olhe para alguém aí do teu lado e diga para ele, querido, Jesus te ama. Querido, Jesus te ama. 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 Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Você que saiu de casa dizendo: Jesus, fala comigo. É aqui na igreja o lugar aonde Deus trabalha na sua vida e expressa o amor dele através da vida de cada crente aqui. Tem dificuldade, tem luta, tem desafio, tem problemas a se superar, mas é aqui que a voz do Espírito está bradando e dizendo: filho amado, eu te amo. Ora machore canta la basúria la banara. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a nossa fé, esta é a nossa firmeza, esta é a nossa fidelidade, esta é a nossa perseverança. Romper contra o desafio das falsas doutrinas, romper contra o desafio da adoração mista, romper contra o desafio do desamor. Aleluia. Nós romperemos contra tudo isso e viveremos a plenitude, aleluia, do Evangelho de Jesus Cristo. Me permita orar com você. Nós já estamos aproximando, o tempo já nos manda parar, mas me permita orar com você. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Oh, querido, você não está sozinho. Jesus está no controle. Jesus está no barco. Jesus está na proa do barco, te guiando. Aleluia. Eu sinto o testemunho do Espírito essa noite. E tem muitos que saíram dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E Deus te trouxe a esse lugar para te dar estrutura, para te dar base. Aleluia. Eu gosto muito de uma música que toca aí, os conjuntos cantam. Pedi aqui às irmãs que me ajudem. Eu só quero adorar. Cadê uma irmã com microfone aí? Aleluia. Só um trechinho, porque é muito. Aleluia. A irmã vai cantar essa canção e eu quero lhe dar liberdade para você agora receber a graça de Deus sobre a tua vida. Enquanto a irmã estiver cantando, eu sinto de Deus, aleluia, neste santuário. O Senhor vai te renovar, o Senhor vai te tocar. Pregador, e o senhor não vai vir aqui me sacudir? Não vou não, é Deus. O Deus que opera aqui, Ele opera aí, aleluia. O Deus que age aqui, Ele age lá. Mas tão somente agora comece a louvar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome de Deus. Comece a engrandecer a Deus. Não entendo por que me amou. Ouça. Eu não sou o que devia ser. Feche os seus olhos. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande Eu sou falho, Ele é fiel. Adore ao nome do Eu devo morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar.
Ah, Senhor, Tu conhece os corações. E é o Senhor quem pode renovar. Renova o Teu servo agora. Renova a Tua serva agora. Ah, Senhor, eu sei que Tu estás nesse ambiente. Então opera agora no meio da mocidade, no meio do conjunto, no meio dos obreiros. Que haja renovação, que haja poder de Deus. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Aleluia. Mas Ele me prometeu o céu. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Eu só quero Abre a tua boca agora em adorar. louvor. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Receba agora Eu no nome de jamais saberei. Arabaxorecandarabaia. Receba agora o espírito de profecia que está sendo derramado agora. Ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, Ele me deu. Tudo que eu tenho, Oh, aleluia. Ele me deu. Deixa eu orar por você agora. Aleluia. Alguém nessa noite que quer renovar a sua aliança. Pregador, está queimando no meu coração o desejo de me reconciliar com Jesus. Ô irmão, vem depressa aqui na frente. Sai correndo agora. Você que está dizendo, eu não sinto mais a presença de Deus. Vem se reconciliar com Jesus, porque hoje Ele te recebe, te abraça e te renova. Se você ainda não é crente, o momento é agora. Venha para Cristo. Jesus te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar essa noite. A oportunidade está de pé. Me permita orar com você, igreja querida. Pai querido, Deus eterno, eu falei a Tua palavra ao Teu povo, e eu te peço agora, meu Senhor, vem com a Tua presença, vem com a Tua graça, vem com o Teu fogo sobre o Teu povo. Ó Pai Celestial, derrama agora do Teu Espírito Santo sobre a mocidade, sobre as senhoras, sobre os senhores. Senhor, libera agora variedade de línguas estranhas. Oh Espírito Santo, entra com providência agora e começa a queimar sobre a Tua igreja com um poder sobrenatural. O poder pentecostal, ó Deus, se manifeste em nosso meio agora. Que cada irmão, cada irmã comece a sentir queimando no seu peito a Tua presença gloriosa que veio esta noite para renovar a Tua igreja, para levantar o Teu povo. Senhor, eu estou seguro na Tua palavra, e eu sei que estou pregando para uma geração que se levanta para fazer a diferença no poder do Espírito Santo. Então eu te peço agora, meu Senhor, como um sinal, derrama a Tua glória sobre o Teu povo, derrama a Tua glória sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Receba a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba a glória de Deus, em nome de Jesus. Seja tocado pela glória de Deus, seja renovado pela presença de Deus. É você com Jesus agora.
Orabancho rebacalabassoria candara. Orabancho rebandarabassore candalaba. Libere agora, rabassore candaraba, este culto. Libere esta adoração que está no teu coração essa noite. Por alguns instantes, abra a sua boca glorificando a Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, magnificado seja o nome de Deus, engrandecido seja Deus, exaltado seja Deus. Oh, 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 aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. O Senhor está acendendo uma chama em mentes e corações essa noite. O Senhor está aquecendo corações. O Senhor está incendiando vidas. Oh, pelo testemunho da palavra, pelo testemunho do Evangelho. Oh glória, oh glória. Alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus? Está aqui a nossa irmã, aleluia. Eu vou retornar o microfone, aleluia, ao dirigente do trabalho. Meus irmãos, a paz do Senhor. A jovem quer se reconciliar. Oremos por ela. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te rendemos graças ao meu Senhor, por estarmos na tua santa presença gloriosa. Estar diante de ti, ó Deus, desta senhora jovem, ó Pai, diante da tua igreja, meu Senhor, pedindo a sua reconciliação. Tu conheces, Senhor, o deitar, o levantar, Senhor, da tua filha. Que nesta reconciliação, ó Deus, que ela está fazendo diante de ti, da tua igreja, que teu Santo Espírito, meu Senhor, lhe renove, dê graça. Ó Deus, conduz, Senhor, cada passo da sua vida, como ela ouviu a tua palavra nesta noite, meu Senhor, a maneira de como devamos se comportar, como teus filhos, ó Deus, do teu grande amor derramado, Senhor, no coração de cada um, daqueles que assim professam uma fé em ti, ó Pai. E ela nesta noite, Pai, está tomando esta decisão importante, de se reconciliar, ó Deus, contigo, ó Deus, para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Seja com tua filha, ó Deus, na sua caminhada de fé, em nome de Jesus é que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. A paz do Senhor.